ano do Flamengo, que começou com 2 derrotas em 2 decisões, terminou com 2 títulos e muita festa para a torcida. Bora relembrar? Em janeiro, uma longa negociação trouxe Paulo Souza para o comando do time, que tinha passado pelas mãos de Renato Gaúcho, que acabou perdendo o título da Libertadores em 2021 para o Palmeiras. Além da mudança no comando, outras novidades pintaram no ninho do urubu. Entre eles, Santos, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Pablo e Marinho. No decorrer do ano, ainda chegaram Everton Cebolinha, Arturo Vidal, Pulgar e Varela. Enquanto rolava o Carioca, o Flamengo disputou o primeiro título do ano contra o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil, um empate em 2-2 no tempo normal. Vai ter emoção até o fim, vamos para os pênaltis! Depois de 12 cobranças de pênalti, o Galo acabou ficando com o título. Vitinho bateu, Everson! Acabou! O Galo é campeão! No Carioca, nova final e nova decepção. Diante do Fluminense, derrota no primeiro jogo da final e o empate no segundo. Em abril, começou a trajetória na Libertadores da América e o Flamengo passou tranquilo pelo Grupo H, mesmo sem atuações tão convincentes assim. Pausa porque aqui teve uma mudança importante. Paulo Souza deixou o comando do time, mas quem vai contar isso melhor pra gente é o Fred Gomes. Desde o princípio do trabalho dele, observou-se que ele e o elenco não falavam a mesma língua. Começou com aquele esquema com saída de 3, com o Felipe Luiz sendo uma espécie de terceiro zagueiro, e ele já coloca o Everton Ribeiro, acostumadíssimo a jogar pela direita, ou um pouquinho mais centralizado, ele vai e coloca o Everton na esquerda. Não deu certo. O Everton, por ser um jogador muito técnico, até deu uma resposta técnica, desculpa a redundância, mas essa foi a resposta, na qualidade, por algum momento. Mas logo se viu que ele ficaria engessado ali pela esquerda, não deu certo. Tentou isso com o Marinho também, que sempre jogou pelo lado direito e ficou extremamente desconfortável na esquerda. O Marinho, aliás, foi um reforço que chegou cheio de expectativa e acabou tendo a sua confiança minada pelo Paulo Souza, justamente por essa opção tática e também pelas entrevistas que ele foi tirando um pouquinho da confiança do Marinho, tirou a confiança do Pedro por inúmeras vezes também, teve problemas de relacionamento com o Diego Alves desde o início da temporada. Aí você soma a esses problemas de relacionamento, as derrotas na final do Carioca para o Fluminense e para o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil, o trabalho dele já chegava à beira do segundo semestre bastante questionado. E aí o Flamengo tem aquelas 5 partidas em junho no Maracanã, mas vence a maioria a duras penas. O Fla-Flu, o Flamengo ganha por 2-1 jogando muito mal com o Hugo como grande figura. Vitória por 3-0 sobre a Universidade Católica sem brilho, uma vitória por 1-0 sobre o Goiás, que o Apodi quase empatou a partida nos acréscimos. Enfim, via-se ali que o Flamengo não engrenaria. E aí vem a derrota para o Fortaleza por 2-1 no Maracanã, que selou o destino do Paulo Souza. Ele até dirige o jogo contra o Bragantino na quarta-feira seguinte, mas ali já se sabia que ele não permaneceria à frente do Flamengo. Ele acaba sendo demitido um dia após a derrota para o Bragantino e logo na seguida o Dorival Júnior é anunciado e já dirige a equipe contra o Internacional no sábado. Mudou-se o ânimo do Flamengo, mudou-se o ambiente, sem dúvida. O elenco não tinha uma conexão com o treinador. Chega o Dorival e transforma o Flamengo, mas isso é papo para o próximo vídeo. Valeu, galera, aquele abraço. Dorival Júnior voltou para o Flamengo para sua terceira passagem depois de quase 4 anos. E levou um mês para arrumar a casinha e comandar o Flamengo num 7-1 sobre o Tolima nas oitavas de final da Libertadores. Nas quartas de final, 2 vitórias sobre o Corinthians. Na semi, mais 2 vitórias, mas sobre o Vélez Sarsfield. Invicto, o Flamengo enfim chegou à grande final. No Equador, em jogo único, o duelo brasileiro foi contra o Atlético Paranaense. E mais uma vez estava ele lá, Gabigol, para fazer o gol do título e colocar o dia 29 de outubro na história do Flamengo. Quem esteve lá e acompanhou tudo para o GE foi o Fred Uber e ele vai contar pra gente o que esse título representava para o Fla. O Flamengo encontrou em Guayaquil um ambiente muito favorável para essa final da Libertadores, assim, com ampla maioria de torcedores em comparação com o Atlético Paranaense. Uma festa enorme dos torcedores. Deu para perceber que muitos equatorianos
até o Flamengo ser um time mais conhecido do que o Atlético, elegeram o Flamengo para torcer nessa final, né? A impressão é que eles curtiram muito sediar esse evento, estavam orgulhosos mesmo de receber uma final de Libertadores, né, na sua cidade. No dia da final, assim, no estádio, eu acho que foi muito por aí também. Só mudou assim, um pouco mais para perto do final, quando o Vidal entrou, que existia ali uma rixa entre Chile e Equador em relação ao tema de disputa de vaga de Copa do Mundo. No finalzinho do jogo até virou bastante esse jogo e os torcedores passaram a torcer contra o Flamengo, mas depois que o Flamengo conseguiu ali confirmar o título, né, conquistado um gol do Gabigol, os torcedores equatorianos também deram apoio ao Flamengo. Falando do Gabigol, assim, mais um capítulo enorme da história dele no clube, né? Conseguiu fazer o gol do título mais uma vez, como já tinha sido lá com os 2 gols que ele fez em Lima em 2019, já tinha feito gol também até na final do que o Flamengo perdeu contra o Palmeiras. Então ele deu mais um passo aí, conseguiu colocar mais um capítulo enorme na história do clube. Ele está entre os maiores aí ídolos do clube. Basta dizer que só ele e Zico fizeram gols pelo Flamengo em finais de Libertadores. Na Copa do Brasil, reencontro com o Atlético Mineiro nas oitavas. E depois de perder o jogo de ida, uma promessa agitou o jogo da volta. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. E foi a tropa do Gabigol quem levou a melhor com 2 gols do Arrascaeta e passou de fase. Nas quartas, classificou diante do Atlético Paranaense. Depois passou pelo São Paulo e garantiu a vaga na final. Então, o Flamengo mediu forças com o Corinthians, mesmo adversário das quartas de final da Libertadores. Depois de 2 empates no tempo normal, o título foi decidido nos pênaltis. Senhoras e senhores, termina o tempo regulamentar no Maracanã. Vamos para a disputa por pênaltis. Na 7ª cobrança, Matheus Vital mandou por cima do gol. E foi a vez de Rodinei bater. O Rodinei! Autorizado! Ele deslocou o Cássio e garantiu o tetracampeonato da Copa do Brasil para o Flamengo. Sabe de quem? Rodinei é o nome da emoção! Para fechar o calendário, vamos falar do Brasileirão, que começou bastante irregular para o Flamengo e chegou a flertar com a zona do rebaixamento. Mas acessou o G4 na 20ª rodada e terminou na 5ª colocação. Foram 18 vitórias, 8 empates e 12 derrotas nos 38 jogos disputados no Brasileirão. No último jogo contra o Avaí, Diego Alves e Diego Ribas se despediram do clube. Eles receberam homenagens da torcida e também do Flamengo. Teve choro de despedida, mas também teve muita festa pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, com trio elétrico, provocação ao Real Madrid, ao Tite e também Gabigol herdando a camisa 10 deixada pelo Diego Ribas. Gabigol é seleção! Só vou mandar um recado. Eu já tô na seleção. Não dá para fechar essa retrospectiva sem falar da tão sonhada convocação de Pedro para a Copa do Mundo. Também teve a surpresa da não renovação de contrato do técnico Dorival Júnior. E quem vai contar os detalhes disso pra gente é a Letícia Marques. O treinador deixou o Ceará em junho para assumir o rubro-negro, fez uma excelente campanha e se consolidou como técnico campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Com essa boa campanha, havia a expectativa de que o casamento seria prolongado por mais um ano, pelo menos. O Flamengo, em vias públicas, oficialmente através do presidente Rodolfo Landim e também do vice-presidente de futebol Marcos Braz, até comunicou que o desejo era uma renovação com o técnico Dorival Júnior. No entanto, as partes se reuniram em alguns momentos, ficou acertado um novo contrato até 2023, além de uma valorização salarial. Porém, o contrato não chegou a ser assinado. Isso porque o Flamengo mudou de ideia no meio do caminho e começou a negociar paralelamente com o Vitor Pereira, o técnico português que dirigiu o Corinthians nesta temporada e, inclusive, foi vice-campeão para o próprio Flamengo de Dorival Júnior na Copa do Brasil. Com isso, o Flamengo deixou de lado a renovação com
com o técnico Dorival Júnior, que foi a público através de um vídeo anunciar que estaria deixando o comando do Flamengo ao término do contrato, dia 31 de dezembro de 2022, e a partir disso o Flamengo fica com um caminho livre para assinar o contrato com Vitor Pereira. E aí, torcedor do Flamengo, gostou desse ano de 2022? E o que espera de 2023? Coloca aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal do GE.